Olá, amantes da literatura, viemos aqui em mais um vídeo apresentar a biografia de mais um autor que deixou sua marca na literatura internacional. Mas antes, gostaria de mandar um grande abraço para Luana, Edivânia, Adriana e Eva que deixaram seus comentários no último vídeo. Só tenho a agradecer vocês pela força. Agora vamos lá, e esse autor escolhido para o vídeo de hoje é realmente incrível. Sem mais suspense, eu vou apresentar a biografia de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon foi um escritor e roteirista norte-americano. Durante sua vida, Sheldon publicou 18 romances. Todos alcançaram a lista de mais vendidos do jornal The New York Times. Eles totalizaram mais de 300 milhões de cópias vendidas, com traduções para 51 idiomas, distribuídos em cerca de 180 países. Por esse fato, ele é considerado o escritor mais traduzido do mundo pelo Guinness. Sidney Sheldon também escreveu 6 livros voltados para o público infanto-juvenil. O escritor também é creditado por 6 peças para Broadway, 25 filmes e 250 roteiros televisivos, dentre eles, Hydro of Gianni, Bra. Gianni é um gênio P&T, A Minha Bela Gênio, e Heart to Heart, Casal 20. Mesmo depois de morto, Sidney Sheldon continua figurando no Guinness Book como o autor mais traduzido do mundo. Para não perder o título, a família aderiu à onda de continuações póstumas e por meio de um concurso. Escolheu Tilly Bagshave para continuar O Reverso da Medalha, um dos livros mais vendidos do romancista no Brasil. O título do romance é A Senhora do Jogo, publicado pela editora Record. Tilly Bagshave já escreveu 7 romances ao estilo Sheldon. Ei pessoal, tão gostando? Bora lá, continuar conhecendo um pouco mais sobre esse grande autor. Seu nome de nascimento foi Sidney Sechetel, em Chicago, Illinois, filho de Asher, Otto Sechetel e Natalie Marcos, descendentes de judeus alemães e russos, respectivamente. Tinha um irmão mais novo, chamado Richard. Ele fez sua primeira venda aos 10 anos, participando de um concurso realizado por uma revista infantil chamada Very Wisdom, pelo valor de $5. Depois de se graduar na East High School de Denver, Colorado, ele frequentou a Universidade Northwestern, mas não a concluiu. Durante a Grande Depressão, trabalhou em diversos empregos para ajudar no sustento da família, como vendedor de sapatos, locutor de rádio e entregador em uma drogaria. Depois de ter vendido uma canção que havia composto para um líder de banda local, ele mudou-se para Nova York, onde tentou firmar-se como compositor. Quando surgiu uma oportunidade, um popular compositor da época se interessou por suas músicas e ofereceu-se para se reunir com ele no dia seguinte. Aí Sheldon desistiu e voltou para Chicago, onde sua família ainda morava. Vamos ver agora como foi sua carreira no cinema, teatro e televisão. Ao mudar-se para Hollywood, em 1937, inicialmente conseguiu um emprego de leitor de roteiros, no qual fazia resumos para facilitar o trabalho de produtores de cinema quando fossem selecionar um. Depois ele passou a escrever argumentos de forma independente, ao lado de outro hóspede da pensão em que residia, Ben Roberts, e enviá-los para estúdios. Após não receber respostas, um de seus argumentos, chamado Dangerous Holiday, foi comprado pela Paramount por $1.000, mas eles não foram os responsáveis pelo roteiro. Logo depois ele e Roberts venderam um outro argumento, South of Panama, para PAC, e escreveram seu roteiro. Esse foi seu primeiro roteiro filmado. Ele então abandonou seu trabalho de leitor para dedicar-se aos roteiros. Ainda em parceria com Roberts, vendeu mais alguns para diferentes estúdios, até serem contratados como roteiristas fixos do Republic Studios, responsável pela produção de filmes classe B. Seu contrato venceu depois de 1 ano e não foi renovado. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no Army Corps, onde foi treinado para ser piloto em Richfield, estado de Utah. Mais tarde foi impedido de servir por causa de sua hérnia de disco. Retornou à vida civil e foi convidado para atualizar o libreto do musical A Viúva Alegre, de Franz Lear, para Broadway.
O musical foi produzido em 1943, quando Sheldon tinha 26 anos, e considerado um sucesso. Ao mesmo tempo em que reescrevia A Viúva Alegre, ele trabalhou em 2 outros espetáculos para Broadway, Dick Pot e Drawing with Music. Depois da estreia de Alice in Arms, primeiro chamado Star in the Window, ele retornou para Hollywood, onde escreveu o roteiro do filme The Bachelor and the Bob Soxer, estrelado por Cary Grant, para a Cal Pictures, pelo qual ganhou o Oscar de melhor roteiro original de 1947. Logo depois, trabalhou na revisão e edição do roteiro de Desfile de Páscoa, estrelado por Judy Garland e Fred Astaire. Sheldon continuou trabalhando com filmes, esporadicamente, escrevendo libretos para Broadway, até ser chamado para ser produtor da MM. Em 1950, escreveu o roteiro da comédia musical Romance Carioca, estrelado por Jane Powell. Em 1953, ele dirigiu um filme pela primeira vez, Drawing Wife, estrelado por Cary Grant e Deborah Kerr. Após receber resenhas iniciais negativas dos críticos, o estúdio optou por não fazer sua divulgação, o que fez com que Sheldon pedisse para ser liberado de seu contrato. Depois de deixar o MGM, ele teve dificuldades para encontrar trabalho, devido ao momento ruim que a indústria estava passando, e o fato de seu último filme não ter sido bem-sucedido. Depois de algum tempo, ele foi chamado pela Paramount para escrever o roteiro de You're Never Too Young, que recebeu boas críticas e teve boa bilheteria, o que o trouxe de volta para o mercado. Ele trabalhou em outros filmes, até que o roteiro de O Palhaço que Não Ri, um drama sobre a vida de Buster Keaton que foi coescrito, coproduzido e dirigido por ele, foi duramente criticado e o estúdio não renovou seu contrato. Ele então retornou para Broadway, onde coescreveu o roteiro do musical Rudyard, que ganhou o título de melhor musical de 1959 no Tony Awards, seguido por Roman Candle. Após retornar ao cinema para algumas produções, Sheldon foi convidado para criar o The Patty Duke Show, estrelado por Patty Duke, um programa para televisão. Ele passou então a escrever roteiros para o programa, que foi ao ar entre 1963 e 1966. Enquanto ainda escrevia The Patty Duke Show, ele criou Gianni é um Gênio, ao qual também coproduziu. A série contava a história de um astronauta, interpretado por Larry Hagman, que após um problema no lançamento de foguete, cai numa ilha deserta no meio do Pacífico Sul e encontra a garrafa de uma gênia de mais de 2000 anos, vivida por Bárbara Eden. Gianni é um Gênio foi exibida entre 1965 e 1970. As duas séries foram consideradas sucessos. No mesmo ano em que Gianni é um Gênio deixou de ser produzida, ele criou Nancy, que foi cancelada no meio de sua primeira temporada, após 17 episódios. Mesmo tendo uma audiência considerável, anos mais tarde, em 1979, estreou Casal 20, também criada por ele, que durou até 1984. Vamos lá, gente, bora falar sobre nossa praia aos livros. A estreia de Sidney como escritor de romances ocorreu em 1970, quando publicou seu livro A Outra Face. Ele decidiu lançar o suspense como livro porque achou que era muito psicologicamente variado para cinema, TV ou palco. A história de um psicólogo que é acusado de assassinato foi vendida para a editora Morro por $1000. A Outra Face foi nomeado melhor livro de estreia nos Edgar Allan Poe Award de 1971. Seu segundo livro foi The Other Side of Midnight, lançado 3 anos depois do primeiro. Ele alcançou o primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times e permaneceu nela por 53 semanas. A partir de então ele passou a dedicar-se aos livros, lançando diversos outros bem-sucedidos, como A Ira dos Anjos e Se Houver Amanhã. Apesar de ter sido bem-sucedido em suas vendas, o autor nunca foi aprovado pela crítica, que publicava resenhas geralmente depreciativas. Várias de suas obras foram adaptadas para séries ou filmes, muitas vezes tendo o autor como produtor. Como era o estilo de escrita de Sidney? Sheldon geralmente
colocava mulheres como personagens principais de seus livros. Ele afirmou, em uma entrevista para a Associated Press em 1982, que gostava de escrever sobre mulheres que são talentosas e capazes, mas o mais importante, mantém sua feminilidade. As mulheres têm um poder tremendo, a sua feminilidade, porque os homens não podem fazer sem isso. Muitos de seus personagens masculinos eram malévolos e impiedosos. Os romances eram escritos com elevado grau de suspense e sensualidade, e costumavam contar com elementos como fama, fortuna, intrigas, assassinatos, desaparecimentos e vinganças. Ele comentou que tentava escrever seus livros de uma maneira que os leitores não pudessem largá-lo. Construí-los de um jeito que o leitor termina um capítulo e tem que ler mais um. Sidney acreditava que não podia enganar o leitor por isso. Sempre que descrevia algum lugar visitado por seus personagens, havia estado nele. O autor tinha o costume de contar a história oralmente para que sua secretária a digitasse ou usar um gravador, completando em média 50 páginas por dia. No dia seguinte, ele fazia a revisão do que havia feito no dia anterior e repetia o processo até que o livro estivesse finalizado. Então ele fazia diversas revisões da obra, podendo passar até um ano até liberar para ser publicado. Quais foram as obras publicadas? 1. 1970 A Outra Face. 2. 1973 O Outro Lado da Meia-Noite. 3. 1976 Um Estranho no Espelho. 4. 1977 A Herdeira. 5. 1980 A Ira dos Anjos. 6. 1982 O Reverso da Medalha. 7. 1985 Se Houver Amanhã. 8. 1987 Um Capricho dos Deuses. 9. 1988 As Areias do Tempo. 10. 1990 Lembranças da Meia-Noite. 11. 1991 Juízo Final. 12. 1991 O Estrangulador. 13. 1992 Escrito nas Estrelas. 14. 1994 Nada Dura para Sempre. 15. 1994 Corrida pela Herança. 16. 1995 O Ditador. 17. 1995 Manhã, Tarde e Noite. 18. 1995 Os 12 Mandamentos. 19. 1995 O Fantasma da Meia-Noite. 20. 1997 O Plano Perfeito. 21. 1998 Conte-me seus sonhos. 22. 2000 O Céu Está Caindo. Nesse livro, o personagem central, Dana Evans, foi apresentada anteriormente no livro O Plano Perfeito, como coadjuvante em trama paralela. 23. 2000 A Perseguição. 24. 2004 Quem Tem Medo de Escuro. 25. 2005 O Outro Lado de Mim. 26. 2009 A Senhora do Jogo. Apresentarei agora livros escritos por Tilly Bagshave, com autorização da família. 1. 2010 Depois da Escuridão. 2. 2012 Anjo da Escuridão. 3. 2013 Sombras de um Verão. 4. 2014 Em Busca de um Novo Amanhã, continuação de Se Houver Amanhã. 5. 2015 Um Amanhã de Vingança, continuação de Em Busca de um Novo Amanhã. 6. 2018 A Viúva Silenciosa, escrito por Tilly Bagshave, com autorização da família. Data da primeira publicação, 14 de junho de 2018. Lançado no Brasil, 20 de dezembro de 2018. Falaremos agora da vida pessoal desse maravilhoso autor. Sheldon foi casado por 3 vezes. Seu primeiro casamento, com Jane Kaufman, ocorreu em 1945, e os dois se separaram 2 anos depois. Ele conheceu sua segunda esposa, Georgia Curtrigo, uma atriz e design de interiores, em 1950.
Eles se casaram em 28 de março do ano seguinte, e passaram a lua de mel na Europa. O casamento durou até a morte de Georgia, em 11 de maio de 1985, após um ataque cardíaco. Ele então casou-se com Alexandra Kostov, uma publicitária e ex-atriz mirim, em 14 de outubro de 1989, e os dois viveram juntos até a morte dele, em 2007. Ele teve 2 filhas com Georgia, Mary e Alexandra. Alexandra nasceu com espinha bífida e faleceu pouco tempo depois. Depois disso, os dois tentaram adotar um bebê, Elizabeth Aprile, mas uma semana antes de completarem 6 meses com ela, a mãe biológica desistiu e a pegou de volta ao que era seu direito apenas até os 6 meses. Mary tornou-se escritora e teve 2 filhas, Lizzie e Rebecca. Considerado um workaholic, ele trabalhou em diversas áreas, mas afirmou que escrever livros era sua favorita. Eu amo escrever livros. Filmes são uma mídia colaborativa, mas quando você cria um livro, está fazendo sozinho. É uma liberdade que não existe em nenhuma outra mídia. Sheldon sofreu de transtorno bipolar, chegando a tentar o suicídio aos 17 anos. Ele faleceu em 30 de janeiro de 2007, aos 89 anos, devido a complicações causadas por uma pneumonia. Estava no Eisenhower Medical Center, em Rancho Mirage, nas proximidades de sua residência em Palm Springs, Califórnia, ao lado de sua esposa Alexandra e sua filha Mary. Foi então cremado e suas cinzas enterradas no Westwood Village Memorial Park. Se você está gostando e quer indicar um autor a um próximo vídeo, deixe um comentário. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, ajuda bastante para o crescimento do canal. Beijo e até o próximo. Continuar a ler em voz alta. Audacity, ver faixa tabela.